Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais um exercício de Química. O exercício de hoje é um exercício do Enem 2019 sobre titulação de neutralização. Os pré-requisitos necessários para resolvermos essa questão é estequiometria de neutralização, ácidos e bases e transformação mol-massa. Então vamos lá para a questão. A questão é a seguinte: um dos parâmetros de controle de qualidade de polpas de frutas destinadas ao consumo como bebida é a acidez total expressa em ácido cítrico, que corresponde à massa de uma substância em 100 gramas de polpa de fruta. O ácido cítrico é uma molécula orgânica que apresenta 3 hidrogênios ionizáveis, é um ácido triprótico e massa molar de 192 gramas por mol. O quadro indica o valor mínimo desse parâmetro de qualidade para polpas comerciais de algumas frutas. Então, onde que vai ser utilizado esse tipo de análise? Esse tipo de análise ele vai ser utilizado em indústrias alimentícias, onde você prepara aí esse tipo de produto. Você não pode vender um produto que esteja com uma acidez tão elevada. Então, você consegue controlar quanto da polpa está ácida através desse tipo de análise. Então, vamos dar uma olhada na estrutura do ácido cítrico. Tá? Essa estrutura ela não é dada no exercício. Eu coloquei aqui para ilustrar e para nós entendermos algumas coisas. O exercício já fala que é um ácido triprótico, ou seja, ele tem 3 hidrogênios que são ionizáveis. Então, onde estão os 3 hidrogênios ionizáveis? Que ele fala aqui, 3 hidrogênios ionizáveis. Esse aqui é um, esse aqui é outro e esse aqui é outro hidrogênio ionizável, que são os hidrogênios aqui das funções ácido carboxílico. Aqui nós temos um OH, mas esse OH é OH de um álcool, não é o OH de um grupo ácido carboxílico. Então esse hidrogênio não é tão facilmente retirável quanto os outros que são das funções ácido carboxílico. Esses são os 3 hidrogênios ionizáveis que ele comenta. Não precisava da estrutura, então caso você não soubesse que o ácido cítrico é um ácido triprótico, ele está te falando aqui no enunciado, ok? Aqui vai ter o quadro de comparação, então nós vamos ter um valor de acidez e nós vamos comparar o valor com os valores de cada fruta. Então tem o valor da acerola, do caju, do cupuaçu, da graviola e do maracujá. E aí cada uma dessas frutas aqui vai estar dentre as alternativas. Vamos poder ter 2 frutas por alternativa também. Nós vamos chegar no valor e nós vamos comparar com o valor aqui, o valor mínimo da acidez total expressa em ácido cítrico. E aí o importante aqui é que ele está falando o valor mínimo de acidez total. A acidez total expressa em ácido cítrico de uma amostra comercial de polpa de fruta foi determinada. No procedimento, adicionou-se água destilada a 2,2 gramas de amostra. Após a solubilização do ácido cítrico, o sólido remanescente foi filtrado. Então, ele pegou 2,2 gramas de uma amostra de polpa, solubilizou em água e, depois que solubilizou o ácido cítrico, ele pegou e filtrou. A polpa ficou retida no papel de filtro e no filtrado você tem aí a solução que está o ácido cítrico que vai ser feita a análise. A solução obtida, que é o filtrado, ela foi titulada com um hidróxido de sódio, uma base forte, de concentração 0,01 mol por litro e, após a titulação, viu que o volume consumido na bureta foi de 24 ml de hidróxido de sódio. E aí, aqui está, entre as listadas, a amostra analisada pode ser de qual polpa de fruta. E aí, nós vamos chegar num valor onde nós vamos ter alguma dessas alternativas. Então, apenas caju, apenas maracujá, caju e graviola, acerola e cupuaçu ou graviola. Vamos começar a resolver o exercício. Se nós temos a concentração de hidróxido de sódio e o volume consumido de hidróxido de sódio, nós conseguimos calcular aí o número de mols de hidróxido de sódio. E a partir da equação química balanceada, nós conseguimos determinar a quantidade em mols de ácido cítrico que foi consumida. Ok? Essa é a parte inicial do exercício. Então, calculando o número de mols de hidróxido de sódio, como eu falei, nós sabemos que 0,01 mol estão em 1 litro de solução. Então, 0,01 mol estão em 1 litro. Só que foi consumido quanto?
Foi consumido 24 ml da solução, não foi consumido 1 litro. Então, se em 1 litro tem 0,01 mol, em 24 ml vão ser consumidos quantos mols? E aí, esse ml tem que ser transformado para litro. Você tem lá 24. Você vai andar 3 casas para a esquerda, a vírgula. Então, a vírgula está aqui, você vai andar 1, 2, 3. Então, você andou, a vírgula estava aqui, andou 1, 2, 3. Isso aqui vai dar 0,024 litros. 0,024 litros. E aí, fazendo essa multiplicação, aqui é 1 vezes 10 a menos 2. Aqui é 2,4 vezes 10 a menos 2. 1 vezes 2,4 vai dar 2,4. Menos 2 com menos 2 vai dar 10 a menos 4, que é igual a 0,00024 mol de NaOH, ok? Só andamos com a vírgula, ó. A vírgula estava aqui, do 1, 2. Como andou para a direita, 1,10 a menos 2. Aqui, a vírgula estava aqui, andou 1, 2. Como andou para a direita, 2 casas, 2,4 vezes 10 a menos 2. 1 vezes 2,4 dá 2,4. Bases iguais, soma os expoentes. 10 a menos 2 com 10 a menos 2, 10 a menos 4. É o que a gente tem aqui, ó. A vírgula estava 1, 2, 3, 4. 0,0024 é a mesma coisa que 2,4 vezes 10 a menos 4. E aí, isso daqui é de NaOH. E aí tem uma informação importante, né? Que o ácido ele é triprótico. Esse hidrogênio é ionizável, esse hidrogênio é ionizável, esse hidrogênio é ionizável. Então, vai ter uma proporção. A proporção aqui não é de 1 para 1. A proporção aqui vai ser de 1 de ácido cítrico para 3 de NaOH. Porque conforme esses 3 hidrogênios ionizáveis saírem, aqui vai ficar um Na, aqui vai ficar um Na no lugar do hidrogênio, e aqui vai ficar um Na no lugar do hidrogênio. E aí você vai ter o citrato de sódio, você vai ter o Na3 e um citrato, e vai formar 3 moléculas de água, porque vai sair 3 hidrogênios, e com 3 OHs com 3H+, formam 3 moléculas de água, ok? Então, é importante saber que a proporção não é 1 para 1. Se você fizer a proporção 1 para 1, você erra o exercício, tá? E aí formou 3 águas e o citrato de sódio. E aí o que nós vamos fazer agora? Vamos colocar isso daqui embaixo do hidróxido de sódio, o valor que nós descobrimos, de mols dele vamos colocar aqui. E aí a proporção é 3 para 1. 3 desse consome 1 de ácido. Então, 0,00024 vai consumir 3 vezes menos ácido. 24 dividido por 3 vai dar 8. Então, eu coloco aqui os 3 zeros, que já estão, e 24 dividido por 3 vai me dar 8. E aí, no lugar desse 2 vai virar um 0, então aqui vai ter mais um 0, e aqui vai dar 8. Então, essa é a quantidade em mols de ácido cítrico que precisa para neutralizar essa quantidade de base. Ok? Então, já descobrimos o número de mols de ácido, beleza? O que a gente sabe agora? Que a massa molar que foi dada no enunciado do ácido cítrico é 192 gramas por mol. Então, eu sei que em 192 gramas de ácido cítrico equivale a 1 mol. E aí, como eu sei o número de mols, eu consigo levar isso para gramas. Então, vai ficar 0,00008 mol. E aí, mol cancela com mol, fazendo essa multiplicação. Tá? Então, 1 mol de ácido cítrico. Aqui vai descer essa quantidade em mols de ácido cítrico. E aí, nós podemos ver. Aqui é 8 vezes 10 a menos 5 mol. Se aqui eu andasse a vírgula 3 casas para a esquerda, isso aqui ia ficar 1,92 vezes 10 a segunda gramas. Esse mol aqui cancelou com o mol de baixo, né? E aí o que acontece? Se fosse 2 aqui, se aqui fosse 2, fosse 200, ia ficar 2 vezes 10 a segunda, 8 vezes 2 ia dar 16. Como é um pouquinho abaixo de 2, isso aqui vai dar em torno de 0,15, vai dar em torno de 15, né? Aí isso aqui daria em torno de 15,
10 à segunda com 10 a menos 5, bases iguais, somos expoentes. 10 à segunda com 10 a menos 5 vai dar 10 a menos 3. E aí, 15 vezes 10 a menos 3, a vírgula está aqui. Eu vou andar 1, 2, então a vírgula estava aqui, eu andei 1, 2, 3. Que vai dar 0,015. 0,015 o quê? Gramas de ácido cítrico, ok? Então, como eu falei, 0,015. Nós trabalhamos só com a notação científica, tá? E aí, chegamos aqui em 0,015 gramas de ácido cítrico. E aí, novamente, aqui é o valor mínimo, tá? É importante que a gente veja que é o valor mínimo de acidez total expressa em ácido cítrico. O que ele fala mais aqui? E pegou 2,2 gramas dela. E aí ele diluiu em água, né, em água destilada, e pegou ela para titular. Então o que nós sabemos? Que em 2,2 gramas, quanto nós obtivemos de ácido cítrico? 0,015 gramas. Então, nesses 2,2 gramas, eu tenho o quê? 0,015 gramas. Só que ele pegou 100 gramas de amostra, que é o que ele está falando aqui, ó. 100 gramas. Então, em 2,2 gramas de amostra, eu tenho essa quantidade em mols. Então, aqui embaixo vai ficar 2,2 gramas. Só que ele pegou em 100 gramas, quanto vai ter? Se em 2,2 gramas tem 0,015, em 100 gramas vai ter quanto? Então, fazendo aqui, ó, 100 vezes 0,015 vai dar 1,5. 1,5 dividido por 2,2, isso aqui vai me dar 0,7 gramas de ácido cítrico, ok? E aí é o seguinte, a gente tem que analisar as alternativas. Eu tinha chamado a atenção para vocês que é o valor mínimo de acidez total em gramas de ácido cítrico. Essas frutas todas possuem aqui o ácido cítrico, por isso que a comparação é com elas. Então, qual dessas substâncias tem um valor abaixo de 0,7 gramas em 100 gramas de ácido cítrico? Então, o 0,8 da acerola não é. O caju é uma substância possível, porque 0,3 está abaixo de 0,7. Então, caju, beleza. A alternativa vai ter que ter o caju. Tem alguma outra substância que está abaixo de 0,7? O cupuaçu não é. A graviola também pode ser. E o maracujá não é. Então, vai ter que ter uma alternativa que tenha o caju e a graviola como respostas. Por quê? Porque ambas estão abaixo de 0,7 gramas. E aí, vamos lá, vamos ver as alternativas. Apenas caju? Não. Apenas maracujá? Não. Caju e graviola? Opa! Caju e graviola são os valores que estão abaixo de 0,7. Acerola ou cupuaçu? Não. E cupuaçu e graviola? Também não. Então, chegamos aqui que o caju e a graviola podem ser aí a polpa de fruta que foi analisada. E aí, segundo o gabarito do Enem, a alternativa correta é a alternativa C, onde diz justamente que é o caju e a graviola. Ok? Então, essa questão que a gente resolveu hoje, uma questão do Enem, onde trata de, mais uma vez, trata de estequiometria, né? Isso aqui, não, como a gente não calcula o pH, é uma reação mais de estequiometria mesmo, embora fale da titulação, mas ele quer saber aí a quantidade que usa para neutralizar uma substância com a outra, tá certo? Então é uma questão um pouquinho diferente também do Enem, né? Ele não quer direto, a resposta que você obtém direto da neutralização não é a resposta, você tem que desenvolver para descobrir qual que é a substância desconhecida aí que você está trabalhando, tá certo? Ou é uma ou é a outra, porque elas estão abaixo daquele 0,7 que a gente obteve. Essa questão que a gente resolveu hoje, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!